E para nós é um grande privilégio podermos meditar sobre o nascimento de Jesus. Os judeus têm um costume de, quando se reúnem em família para celebrar as festividades judaicas, de que os familiares compartilhem a palavra, e aqueles que são mais experientes trazem algum tipo de revelação, de entendimento. Também as crianças participam, aqueles que já têm idade para compartilhar a paraxá ou a meditação sobre uma palavra, podem falar alguma coisa, de modo que é sempre muito proveitoso quando a família toma posse destes momentos, destas oportunidades para estar repartindo o pão de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, numa noite em que vamos comer panetone, né? Alguns privilegiados, vamos também repartir o pão da vida. Eu quero convidar você para abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós estivemos nesses últimos dias meditando sobre algumas figuras do presépio ou da cena do nascimento de Jesus, conforme relatada nos evangelhos, em especial no Evangelho de Lucas. Falamos sobre o estábulo no sábado, na reunião dos jovens, e como ele se assemelha ao nosso coração pecador. E foi justamente neste lugar sujo, escuro, sem muita higiene, sem muita condição, que o Senhor Jesus escolheu nascer, segundo o propósito de Deus, de manifestar o seu grande amor à humanidade. Aconteceu ali em Belém. Vimos na reunião do domingo passado que havia uma figura interessante, que é o estalajadeiro, e que foi aquele que providenciou um lugar para que Maria e José pudessem passar um tempo. Acredito que não somente uma noite, mas um tempo. E foi ali que ela pôde dar à luz. E hoje gostaríamos de apenas destacar a forma como Jesus foi embrulhado. Está em Lucas 2, 6 e 7. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em panos ou faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nós já te agradecemos e te louvamos por tua palavra, e nessa hora pedimos que a iluminação do Santo Espírito torne viva para nós esta palavra do reino. Nós te agradecemos porque ela é a nossa vida, é o nosso pão. Nós não poderíamos jamais passar esse Natal sem nos alimentarmos desta palavra viva. Fala conosco nesta noite, Pai. Traz para nós uma palavra de verdadeiro Natal, Senhor, para as nossas famílias, para que possamos também repartir com outros. Em nome de Jesus. Amém. Como que você espera que os presentes que as pessoas lhe dão estejam embrulhados? Tem gente que não liga para isso, mas é óbvio que quando você recebe um presente bem empacotado, bem embrulhado, você se sente de alguma forma valorizado. Existem empresas que são especializadas nisto. Aliás, existe um conceito de que se você não tiver muito dinheiro para comprar um bom presente, faça pelo menos um bom embrulho. Você compra uma coisa que não é tão cara, mas pelo menos você dá uma embrulhada bonita, né? Leva lá num especialista em fazer pacotes e ele faz ficar uma coisa assim bem apresentável, e você vai dar de presente, a pessoa vai, poxa, obrigado. De modo que receber um presente embrulhado num papel de jornal ou
em faixas, em panos velhos, talvez não seja o conceito que nós, ou a expectativa que nós temos para o Natal, né? Ninguém gostaria de olhar debaixo da árvore e ver ali embrulhos feios, de pano velho, de jornal. Mas esta cena do nascimento de Jesus nos mostra exatamente isso. O Filho de Deus, o presente de Deus para a humanidade, sendo enrolado em panos. Por que isto? Obviamente que aqui o conceito não é de um presente. Havia uma razão para isso. Era um costume da época que os recém-nascidos fossem lavados com água, depois com sal para proteger o corpo, e envoltos em faixas, em panos, para dar proteção, para aquecer. E isso tudo faz parte de um costume da época, obviamente. Mas nós estamos aproveitando o fato de que foi assim para falar para você sobre este presente de Deus, que não vem num embrulho muito bonito, que não vem de uma forma que chama a atenção das pessoas. Jesus nasce de uma forma muito anônima, muito simples, muito singela, sem nenhum destaque, sem nenhum glamour. Não nasce no palácio de um rei, não nasce na casa real, nasce num contexto bastante simples, simplório demais. Isso nos leva a fazer a seguinte pergunta: qual é o melhor presente? Qual é o melhor presente? Qual seria o melhor presente debaixo da árvore? Seria uma nova televisão, Smart TV, com todos os recursos tecnológicos que a gente pode ter, 3D? Seria um novo smartphone com processador de 8 cabeças e 7 chifres? Do jeito que a coisa vai, a gente não sabe mais o que vai ser dessa tecnologia. Então, me lembro de um pastor que, quando levamos ele no shopping, e que aquela cancela falou alguma coisa como: retire o seu cartão, mas ele disse: é coisa da besta fera. Ele era do interior, bem interiorando, e ele viu aquela voz saindo da caixa assim, falando, disse: isso é coisa da besta fera. Então, o que seria o melhor presente? Quem gostaria, por exemplo, de chegar em sua casa e encontrar um carro novo, zero, ou uma casa nova? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas com certeza a palavra de Deus diz que o melhor presente que qualquer um pode dar chama-se amor. E eu acredito que, por mais embrulhados que estejam, por melhor empacotados que estejam os nossos presentes, ninguém gosta de receber um presente de quem não expressa amor. Alguns presentes são apenas o cumprimento de uma formalidade. Mas como a gente fica feliz de receber algo de quem a gente ama, e nessa hora já não é mais tão importante o presente em si, mas o fato de que a pessoa se lembrou de nós e que ela fez isso com amor. Do ponto de vista do que Deus fez, nós temos a reunião de duas coisas extraordinárias. Nós temos de um lado um super presente que é inigualável, que é incomparável. Nós temos o melhor presente que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode desejar e receber: Cristo, a vida eterna, a vida abundante. E do outro lado nós temos o doador. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem o presente perfeito, e você tem aquele que está dando com muito amor. Você tem aquele que está doando, fazendo isso da forma mais acertada. Ele, na verdade, está expressando o seu amor de uma forma inigualável.
Por isso, neste Natal, nós precisamos fazer esta pergunta: será que estamos entendendo o significado dessa expressão de amor? Ele é o maior presente que a humanidade poderia ter recebido, e ele foi dado a nós com muito amor. Com muito amor. É interessante, e a gente não vai se delongar porque é noite de Natal, mas para a gente avançar um pouquinho nessa reflexão, é muito interessante o fato de que Lucas linka, ou ele conecta de uma forma muito sublime, como historiador, escritor, o nascimento de Jesus e a sua morte. Então, os 2 versículos aqui são chave para a gente entender. Lucas 2, versículo 7, fala que quando Jesus nasceu, pequenininho, recém-nascido, ao sair do ventre da sua mãe, ao entrar no mundo, na história da humanidade, ele é envolvido em panos. E isso não depende dele. Ele está inteiramente rendido, agora como ser humano, depois que ele deixa a sua glória e encarna, ele está inteiramente rendido a um propósito que é maior do que ele, porque vem do Pai. E ele se submete voluntariamente a isto. E ele perde completamente a sua glória como Deus, para se tornar como um de nós, e naquele momento um bebê recém-nascido. E é ali, completamente indefeso, dependente dos seus pais, que num ato que não depende da sua vontade, ele é envolvido em panos no seu nascimento. E em Lucas 23, 53, nós temos um outro momento dramático na vida do Senhor, que é a sua morte, quando ele também é envolto em panos. Em Lucas 23, a partir do verso 50, para você entender o contexto: então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então é assim que Lucas faz a conexão entre o nascimento de Jesus e a forma como ele foi embrulhado, e agora a sua morte, e a maneira como ele, morto, com seu corpo ali inerte, é retirado da cruz. E essa cena se repete agora. Assim como ele saiu do ventre sujo de sangue, do ventre de sua mãe, foi lavado, foi untado com óleo e sal, e envolvido em panos, e colocado numa manjedoura, num lugar completamente inadequado, mas improvisado para ser o berço de um rei. E ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim é no momento da sua morte. Ele é retirado da cruz, o seu corpo é lavado. Eu imagino a dor da sua mãe, que o viu nascer e que participou daquela noite em Belém, do ato de limpar seu filho e de prepará-lo para o mundo. Agora tomar nos seus braços o seu corpo morto, mas não de qualquer forma, muito maltratado, com seu rosto espancado, com a sua carne dilacerada, limpar aquele corpo do defunto, do seu filho, e também fazer todo esse processo que também tem a ver com um costume da época, como vimos na história de Lázaro em João capítulo 11, quando ele sai do sepulcro, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir, porque era um costume envolver os mortos em vários panos de linho. E assim Jesus é mais uma vez colocado em um lugar que não é seu, um sepulcro emprestado, e é neste túmulo emprestado que o seu corpo vai repousar, mas não para sempre,
porque ao terceiro dia Ele há de ressuscitar para cumprir a obra da cruz e nos garantir a vida eterna. Então, amados, Natal é tempo da gente olhar para o menino Jesus na manjedoura e vê-lo, talvez não como ele é retratado nos presépios, que a gente não vê um Jesus todo enfaixadinho, todo enroladinho, embrulhadinho em panos, que as pessoas não iriam entender. Mas vê-lo desta forma é para nós um sinal de que este Jesus não veio ao mundo por acaso. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para morrer por mim e por você, para que por meio da sua morte e ressurreição nós pudéssemos ter vida nova, vida abundante, vida eterna. Isso nos leva à última pergunta dessa reflexão: o que estamos fazendo com o presente de Deus? Nós temos duas atitudes com relação a um presente. Nós podemos receber o presente ou rejeitar o presente. Alguns presentes são rejeitados? São. Alguns presentes devem ser rejeitados? Devem. Existem presentes que não são bons. Existem presentes que na verdade querem nos corromper. Existem presentes que não vêm de Deus. Existem presentes que não são bênção. Então nós precisamos buscar o discernimento de Deus. Mas neste caso, estamos falando do Salvador da humanidade. E nós podemos sim rejeitá-lo. Nós podemos sim dizer não ao presente de Deus. E se fizermos isto, estaremos apenas fazendo coro com todos aqueles que desde o seu nascimento o rejeitaram. Porque a Bíblia diz claramente que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas podemos aceitá-lo. E a palavra do Senhor diz que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso, nessa noite de Natal, ao olharmos mais uma vez para a cena da manjedoura, devemos nos lembrar que Jesus é o presente de Deus e que em recebê-lo e que fazendo dele o Senhor da nossa vida, nós temos agora uma responsabilidade grande de compartilhá-lo com aqueles que estão ao nosso redor. Então, se você puder dar um presente a alguém neste Natal, tenha certeza que o melhor de todos será o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos compartilhar com os amados nessa noite tão linda de salvação, lembrando-nos daquilo que o Senhor fez por nós. Agora, quando a gente desembrulha um presente, quando a gente abre um presente, às vezes a gente tem surpresas que são bem interessantes. Eu gosto, por exemplo, da ideia do ovo de Páscoa, que desde pequeno eu ficava muito curioso de abrir e saber o que tinha dentro, porque sempre tinha algumas coisinhas a mais. Existem também uns presentes japoneses, umas coisinhas que você vai abrindo, depois abre outro, e abre outro, e abre outro, e abre outro. São bem interessantes. Assim é o presente chamado Jesus. Não é apenas uma salvação que Deus está nos dando com relação à vida eterna. É um pacote de bênçãos que são muito tremendas. Com Jesus nós temos coisas maravilhosas que passam a fazer parte e a agregar valor à nossa vida. Então, numa época em que estamos falando de qualidade de vida e precisando muito rever os nossos conceitos, eu diria que nessa noite uma grande razão pela qual poderíamos adorar e exaltar o Senhor é que debaixo da nossa árvore de Natal está o melhor presente de todos, que é o Senhor Jesus, e que nenhum outro presente vai tirar o brilho, a glória dele. E quando a gente abrir esse presente, a gente vai encontrar tudo que a gente está buscando: paz, alegria, felicidade, prosperidade, saúde, vida abundante, relacionamentos sarados, restaurados, alma curada. Então tudo isso que a gente busca como ser humano
Deus fez questão de nos dar gratuitamente através de Cristo Jesus. Então, bem-aventurados são aqueles que nessa noite têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, capacidade de perceber este grande amor de Deus revelado também no nascimento de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração nessa noite. Levante as suas mãos, levante o seu rosto. Demos graças a Deus, louvemos o nome do Senhor. Pai, nós te exaltamos. Essa é uma noite especial, Senhor. Certamente, Pai, em todos os lugares onde há a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, cristãos de todas as cores, de todas as tribos, línguas, povos, nações, raças, meu Deus, gente de toda a classe social, de toda a condição intelectual, gente que o Senhor alcançou com a sua graça e com o seu amor, gente que um dia teve os olhos abertos para perceber que este é o maior e o melhor e o mais importante presente que podemos receber, Pai. Que bom, Senhor, podermos nessa noite celebrar com os nossos irmãos em toda a terra este maravilhoso amor de Deus, Pai. Que bom também podermos desfrutar nessa noite da companhia dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Sabemos que alguns irmãos estão privados disso, Senhor. Alguns irmãos estão no cárcere, alguns irmãos estão vivendo em perseguição, alguns irmãos estão escondidos, Senhor, em cavernas, alguns irmãos estão presos, sim, Senhor, presos em cadeias, não necessariamente físicas, mas cadeias de apostolado, Senhor, pregando a palavra em lugares onde ninguém quer ir. Senhor, alguns irmãos estão passando por provas, por lutas, estão tristes, estão enfrentando dificuldades, talvez uma enfermidade na sua casa, e isso não esteja trazendo alegria, não seja um motivo para celebrar o Natal. Alguns irmãos estão de luto, alguns irmãos estão vivendo uma tragédia, gente que está nos lugares desse país onde choveu muito, que perdeu tudo. Tem gente, Senhor, passando por momentos muito dramáticos, mas nem por isso deixou de louvar e de exaltar o Senhor nesse dia, e de continuar firme na rocha, crendo na Tua palavra. Oh, Senhor, nós somos tão privilegiados, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos deu um ano tão abençoado, tão feliz, quantos livramentos, quantas bênçãos, Senhor. Por isso temos mais razões ainda, Senhor, porque nos sentimos responsáveis e solidários com todos aqueles que, como nossos irmãos em Cristo, não têm a oportunidade como nós de celebrar esse Natal. Mas nós queremos chorar um pouquinho mais, Senhor, e sentir um pouquinho mais as dores deste planeta. Queremos nos lembrar de tantos quantos ainda estão, Senhor, nas ruas, nas cidades, nas vilas, nos países, e que não Te conhecem, Senhor, que não sabem o que é Natal, que não estão nem aí, Senhor, para o nascimento do Verbo de Deus, que não tem nenhum entendimento, ou mesmo aqueles que, sabendo deste presente, o têm rejeitado. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia das famílias que nesta noite estão debaixo de guerra. Tenha misericórdia dos casamentos que estão sendo destruídos, dos filhos que estão se drogando, das filhas que estão se prostituindo, daqueles que estão fazendo o Natal uma festa de carnaval, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que transformaram o Natal numa mesa de consumo, numa festa de presentes, de materialismo, oh Senhor, de ostentação, de soberba. Tenha misericórdia daqueles que irão acordar, Senhor, no dia de amanhã com dor de cabeça, com ressaca. Tenha misericórdia daqueles que não vão acordar, Senhor. Pai, nós Te pedimos que nessa noite, em que como cristãos estaremos reunidos com a nossa família celebrando o Natal, o Senhor sopre sobre nós um sopro de
de multiplicação, Pai. O desejo de, como filhos amados, proclamar a palavra do reino, Senhor. Nos lembrar que aquele que nasceu envolto em panos foi também aquele que morreu e que foi colocado no sepulcro envolto em panos, mas foi também aquele que ressuscitou e está vivo para sempre. Foi aquele que foi exaltado e assentou-se à direita de Deus na majestade nas alturas e recebeu nome sobre todo nome. E é também aquele que há de vir com poder e grande glória, porque ele voltará. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Neste Natal, Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos e oramos para que a tua unção nos faça cada vez mais justos, santos, alegres, curados e prontos para proclamar o teu evangelho e repartir com outros este presente maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor,